Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje dia 6 de novembro, do final do segundo ano da pandemia, é o que se espera. E a audiência do Pan News Cidades continua a crescer graças a você que nos acompanha todos os sábados e também durante a semana no Pan News Cidades. As chuvas começaram a dar os pingos da graça e parece que a escassez hídrica vai dar uma folga para as torneiras secas que atrapalharam a vida das pessoas. Sem água, o mundo fica mal cheiroso e não há balde que dê jeito nessa situação periclitante. Mas se São Pedro começou a abrir as torneiras dos céus, com certeza as contas de água vão demorar para diminuir, porque afinal, dinheiro em caixa no presente é melhor do que previsão de chuvas futuras. Mas se o mundo se concentrou nas condições climáticas e estadistas jogaram moedinhas da sorte e fizeram seus desejos de costas para que o Papai do Céu abaixasse a temperatura global e melhorasse a vida daqueles que passam fome, por aqui o samba já é mais importante que a Covid-19, que perdeu o protagonismo para a votação da PEC dos precatórios. Um dinheirão determinado pela justiça, engarrafado e entranhado na burocracia judiciária, que virou uma moeda paralela para os negócios que rolam soltos, sem controle, sem fiscalização, debaixo dos olhos da legalidade. E todos estão assustados com a PEC, que tem por finalidade parcelar o que já é negociado no mercado negro há muito tempo. Quem tem a receber trocou, vendeu ou empenhou com terceiros seus créditos, e o que acontece com esse dinheiro só Deus ou o demônio. Só eles sabem. De qualquer forma, é hora de parar com a hipocrisia e dar uma finalidade menos especulativa a esses créditos judiciais que, infelizmente, foram terceirizados pelos legítimos credores. A PEC quer transformar expectativa em recursos para acabar com a fome. No programa de hoje vamos conversar com o professor e advogado Leonardo Tieg, que vai revelar questões que assombram os consumidores envoltos nos crimes praticados pelas redes sociais. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br.
De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, vamos conversar agora com o Dr. Leonardo Tieg, que é advogado, professor da especialização de Ciências Criminais da PUC Campinas, que vai contar um pouquinho pra gente como é que andam os crimes cibernéticos, principalmente durante a pandemia. A pandemia parece que acabou, não é, doutor Leonardo? Como vai? Tudo bem? Olá, Thanos. Obrigado pelo convite. É um prazer falar novamente com você e com sua audiência. Thanos, pelo que a gente vem acompanhando, parece que está na reta final. A vacinação avançou bem e acredito que, se Deus quiser, no ano que vem a gente já esteja aí quase no 100%, né? Se Deus quiser. A gente fala em novo normal, mas parece que tudo está funcionando normalmente, né? Como era antes da pandemia, né? Eu não estou vendo, fora as máscaras, não estou vendo muito um novo normal, né? Pessoas continuam como antes. Será que essa impressão minha está errada, doutor Leonardo? Os criminosos continuam atuando da mesma maneira, não? Olha, Thanos, com relação à pandemia, eu acredito que as pessoas, a partir do momento que elas receberam a segunda dose da vacina, elas já partiram para a pandemia acabou, né? Então a gente vai vendo aí a vida voltando aí ao antigo normal. E com relação aos crimes, ao meu ver, esse aumento muito considerável que ocorreu na pandemia, os crimes praticados por meios virtuais, eles na verdade eles aumentaram e vão continuar aumentando. Nós acompanhamos aí pesquisas que indicaram que só em 2020 houve um aumento aí de 265%, né, nos crimes praticados em ambiente virtual. E ao meu ver, isso só vai continuar aumentando, porque a sensação que foi passada aí para os criminosos é de que a própria polícia, o Ministério Público, eles possuem pouca experiência no combate aos crimes cometidos em ambiente virtual. Tá? Então eu acredito que a tendência é cada vez aumentar mais. Doutor Leonardo, mas essa questão, por exemplo, da penalização, né? Nós tivemos a lei anticrime. Conta um pouquinho para os ouvintes qual foi a sanção que passou a vigorar agora, recentemente, sobre a lei anticrime que penalizaria com maior rigor os crimes virtuais. Bom, Thanos, a lei anticrime, ela entrou em vigor há pouco tempo aqui no Brasil, foi feita lá até pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ela trouxe diversas alterações nas leis, na lei penal, na lei processual penal, e uma delas, que havia até sido barrada, vetada, ela agora caiu e passou a vigorar em nosso ordenamento jurídico, que é o aumento da pena para os crimes contra a honra cometidos pela internet, tá? A calúnia, a difamação e a injúria. Então ela prevê agora um aumento 3 vezes quando cometido pelo meio virtual. Leonardo, isso é possível, não? É possível você ter um tipo legal com diferenciação na pena em função do meio em que esse crime é praticado? Esse tipo de penalização fere princípios do direito criminal? Ao meu ver, Thanos, isso é legal. A grande crítica que vem sendo feita a esse aumento em 3 vezes é pela questão de uma proporcionalidade ou não, tá? Porque até mesmo pensando pela pena, quando aumentada em 3 vezes, ela passaria a ficar maior que muitos crimes aí que nós entendemos de uma gravidade muito maior. Então a grande crítica, e que será discutido isso com certeza no futuro, seria pela inconstitucionalidade desse dispositivo legal. Isso valeria para qualquer crime praticado no meio virtual, não? Não, apenas no que se refere aos crimes contra a honra, que seria a calúnia, a difamação e a injúria. Estamos vivendo hoje nas redes sociais numa terra de ninguém. Esse termo já foi usado por inúmeras pessoas, não é? É fácil se detectar o crime quando ele ocorre. Como a vítima pode garantir a prova para poder fazer a sua denúncia? Olha, Thanos, na realidade não é fácil.
Até porque aqui no Brasil nós temos pouquíssimas delegacias especializadas no combate aos crimes cibernéticos. E no caso, não só delegacias, mas os próprios delegados de polícias, agentes de polícia que consigam investigar de forma mais efetiva isso. Nós temos sim agentes que nós já sabemos que são poucos, pelo que é necessário, e que também não têm essa necessária experiência para o combate aí desses delitos. Então acaba que realmente pode-se entender como ainda uma terra de ninguém. Podemos dizer que o Brasil ainda está engatinhando no combate ao crime virtual. Agora, o usuário ajuda bastante os criminosos, não, doutor Leonardo? Sim, nós vemos que faltam instruções aos usuários da internet, até mesmo no que se refere à segurança digital. As pessoas, acho que é muito raro hoje em dia, pessoas que em seus celulares elas possuem ali um bom antivírus ou tomam ali o devido cuidado com as suas informações pessoais na internet, no momento de fazer uma compra online, tomar o devido cuidado em qual site ela vai ali cadastrar seus dados. E a gente sabe que hoje em dia os dados pessoais eles são uma verdadeira moeda de troca no ambiente virtual, né? Seria ingenuidade do usuário ou, enfim, o brasileiro tem muito boa fé? Porque eu me lembro que golpes via telefone nós cansamos de ver, né? Pessoas vendendo carros a preço de fábrica, vendendo produtos das mais variadas procedências e não entregando. E as pessoas caindo nos golpes telefônicos, né? Você acha que com a internet piorou esta onda de crimes, não? Então, Antônio, eu entendo que esses tipos de prática de estelionato, das mais variadas formas, o meio ali que eles utilizam para oferecer ali uma vantagem para a pessoa, ali um automóvel, um celular, acaba ali que, no termo ali, acaba crescendo um pouco os olhos, né, da pessoa. E acaba que a pessoa deixa ali de tomar os devidos cuidados com sua segurança, ou até analisando, essa oportunidade está parecendo boa demais, será que não tem algo aí por trás? E acabam que aquela vontade de obter aquele bem, elas acabam caindo nesses golpes, né, nesse tipo de estelionato. Há responsabilidade também da vítima, não é? Porque há uma ambição aí de ter algo de maneira fácil, não é? Sem dúvida, nós vemos aí anúncios de, por exemplo, carros que têm um valor de mercado de 50 mil reais, por exemplo, sendo vendidos por 15 mil. Então, assim, é um desconto sobrenatural, né? E praticamente, isso é impraticável aqui no Brasil, tendo em vista a carga tributária em cima dos veículos, por exemplo. É inacreditável como tem gente que desembolsa nesses golpes sem saber quem está do outro lado da linha telefônica. Eu imagino na internet. É preciso ter aí cuidados especiais, saber como olhar para as informações. Você acha que há a possibilidade de alguma instrução, de alguma forma, de algum mecanismo que facilite a identificação desses crimes para o incauto usuário via internet? Olha, Thanos, ao meu ver, o necessário, o ideal, seria ali se apostar numa forte campanha publicitária de educação mesmo, né? Assim como foi muito feito em educação no trânsito, a questão dos jovens, educação com relação às drogas, seja feito ali uma boa campanha de prevenção e instrução no que se refere ao ambiente virtual, para a questão de compras e o próprio uso das redes sociais, porque, como foi comentado no início da nossa conversa, os crimes eles não param só no âmbito patrimonial, no caso dos estelionatos e afins, mas também na questão de uma calúnia, de uma difamação, de uma injúria, que é muito comum hoje em dia serem praticados em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook e por aí vai. Agora, essa repercussão desses crimes praticados pelos grupos, cabe algum tipo de reparação? Porque nós temos a área criminal e a área civil, né? Seria importante você explicar isso para os ouvintes aqui da PAN. Sim, a responsabilização ela pode ser no âmbito criminal e também no âmbito civil, porque no âmbito criminal nós estamos falando na prática de crimes, como por exemplo, já citado a calúnia, uma difamação, uma injúria, como por exemplo também uma injúria racial,
que é muito comum nós vermos na internet hoje em dia, infelizmente. O que acontece é que quando a gente fala de crime, no próprio juízo criminal, pode-se pleitear uma indenização, tá? Uma indenização civil dos danos, onde se pode pedir também um dano moral, um dano material, se for o caso. Caso não tenha ocorrido um crime contra a honra, mas simplesmente a pessoa se sinta abalada por algo que foi dito, alguma informação sua exposta, ela pode pleitear unicamente no juízo civil ali uma reparação moral. Eu estou conversando com o Dr. Leonardo Tieg, que é advogado, professor de especialização de ciências criminais da PUC Campinas. Eu fico pensando na fake news também, não é? A questão da liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento, o uso da internet para externar determinadas ideologias que estejam na contramão da suposta verdade. O fake news também se enquadra dentro de algum tipo penal existente, não? Bom, Thanos, a questão das fake news, nós vemos que ela está muito presente no Brasil, principalmente no que se refere à questão eleitoral. Nós vimos aí que na última eleição presidencial foram diversas as alegações de fake news ocorrendo, disparos em massa em grupos de WhatsApp, com fake news atacando o candidato ali oposto. Então, nós vimos até que um recente julgamento da Justiça Eleitoral, que analisou até a chapa do atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, eles não decidiram pela cassação da chapa, mas falaram que na próxima eleição isso não será tolerado e será muito mais fiscalizado. Eu vi até a declaração do ministro Alexandre de Moraes sobre esse tema, sobre as fake news. Me parece que fake news ainda não foi tratada pelo Código Penal. Procede isso, doutor Leonardo? É do Código Eleitoral, em que se prevê que afirmar que um outro candidato, por exemplo, cometeu algum crime e que essa pessoa sabe que isso não é verdade, então sim, é previsto ali a fake news, ou também conhecido como denunciação caluniosa eleitoral. Então isso é previsto na legislação brasileira. Então podemos dizer que é um ilícito que ainda não consta do Código Penal. Procede? Correto, ele está numa lei especial, que seria o Código Eleitoral e não o Código Penal. Qual é a pena prevista para esse ilícito? Bom, Thanos, a pena prevista para o artigo 326A do Código Eleitoral seria de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Pelo que temos de penas no Brasil, pode-se entender que sim, é uma pena considerada alta. Doutor Leonardo, eu não entendo bem nessa área criminal questões relacionadas ao flagrante. Existe flagrante no crime praticado pela internet, não? Essa é uma grande discussão, tá, Thanos? Principalmente no que se refere a qual o momento da consumação do crime, do momento que o crime efetivamente ocorreu. O entendimento é que a partir do momento que a pessoa toma ciência disso. Então, ele vai depender, obviamente, do tipo de crime. Porque tem alguns tipos de crime contra a honra, por exemplo, que é necessário que terceiros fiquem sabendo, tá? Como, por exemplo, a difamação. No caso da injúria, que é uma ofensa direcionada a uma pessoa e que ela se sente ali ofendida no seu íntimo, só ela precisa estar sabendo daquilo e se sentir ofendida, a partir do momento do conhecimento das ofensas, teria ali um momento de um flagrante ocorrendo. Vamos explicar. E a partir do momento que ele está na internet, ele vai continuar ali enquanto essa pessoa não tirar isso da internet. Vamos explicar para os ouvintes da PAN, que nem todos dominam a área criminal, a diferença entre injúria, calúnia e difamação. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando, ele cometeu uma calúnia contra mim. Enfim, qual é a diferença técnica dessas três figuras criminais? Bom, Thanos, a calúnia, que é muito dita, ela se trata de imputar a alguém um fato que é definido como crime, mas que sabe ser falso. Ou seja, facilitando isso, é quando você diz que uma pessoa cometeu um crime, mas você sabe que isso não é verdade. Você está fazendo aquilo simplesmente para prejudicá-la. Então, esse é o tipo penal, é o crime de calúnia, que é previsto no artigo 138 do Código Penal. Aí nós temos a difamação, que o próprio tipo penal diz que difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à reputação. Ou seja, é quando você diz algo para alguém
faz uma crítica a uma pessoa ou inventa algo que não seja um crime, por óbvio, senão nós voltaríamos à calúnia, e que essa pessoa se sinta ali humilhada, porque outras pessoas estão sabendo disso. Então, por exemplo, você chegar para uma pessoa frente a outras e dizer alguma coisa, tá? Falar que, por exemplo, ela é barbeira ou qualquer outro tipo de ofensa. Se ela se sentir humilhada perante terceiros, aí estaria configurado um crime de difamação. E aí, partindo para algo mais pessoal, nós temos a injúria, que é previsto no artigo 140, que é quando a pessoa se sente ofendida na sua dignidade, ali no seu decoro. Ou seja, o seu íntimo ela é afetado. Então, a partir desse momento, uma injúria estaria configurada. E é nesse tipo penal do artigo 140 que também é previsto a injúria racial, que até nós vimos que agora, nos últimos dias, ocorreu um julgamento no Supremo Tribunal Federal dizendo que a injúria racial ela também é imprescritível, assim como o crime de racismo. Então, nesse sentido, seria o quê? A injúria racial. Você xingar uma pessoa ali pelo fato dela, por exemplo, ser negra. É o famoso ali chamar uma pessoa de macaco ou algo do gênero. Isso seria a configuração de uma injúria racial. Agora, esse crime de injúria ainda depende de representação, não? Via de regra, todos os crimes contra a honra, Thanos, eles são mediante representação. Todos eles pertencem ali ao juizado especial criminal, pois pela lei, ele é um crime de menor potencial ofensivo, salvo o crime de injúria racial, que daí já é previsto uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, então ele deixa de ser de competência do juizado especial criminal. Essa é uma diferença importante, hein? O crime de injúria racial passa a ser imprescritível. Quais são as características desse crime? Bom, Thanos, a prescrição, que ali realmente é um bicho de 7 cabeças para as pessoas que lidam com ela no direito, então imagine para as pessoas que são de fora do direito. Prescrição nada mais é do que perda do direito de punir. Então, por exemplo, se uma pessoa cometeu um delito, o Estado ele tem ali o poder de puni-la, ele consegue, se ele for passar por um devido processo penal, ali um processo criminal, o Estado pode exercer o seu direito e efetuar ali uma pena, como por exemplo, essa pessoa ficar presa. Porém, essa prescrição, ela é prevista para também colocar um limite para o Estado, ou seja, esse dever ali de poder punir alguém, ele não é eterno, então ele tem que corresponder a uns prazos que são amplos, tá? Mas que o Estado não pode eternamente ficar processando alguém, então ele tem que ter ali uma certa agilidade para que esse processo termine e essa pessoa seja, se for o caso, punida. Então, caso esse processo demore muito, ocorrerá a prescrição e o Estado perderá o direito de exercer ali uma pena sobre essa pessoa. Estamos conversando com o Dr. Leonardo Tieg, advogado, professor da especialização em Ciências Criminais da PUC. Doutor Leonardo, para nós amarrarmos a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que, se possível, o senhor desse um caminho para aquelas vítimas, não é? Aquele camarada que acaba caindo num golpe da internet. Ele consegue fazer uma denúncia? Vale a pena denunciar? Quais os caminhos? É possível registrar um boletim de ocorrência? Sim, Thanos. O ideal é que as pessoas elas procurem a polícia para reportar esses crimes. Até porque, caso isso não ocorra, a polícia não tem a real noção da quantidade de crime que vem acontecendo. Então, se nós falamos aí de um aumento em 2020 de 265% nos crimes praticados ali no ambiente virtual, pode ter certeza que essa porcentagem ela é muito maior, porque é o que a gente chama de cifra negra da criminalidade, ou seja, são aqueles crimes que acontecem e que não chegam, a informação desse crime ela não chega para a polícia ou para o Poder Judiciário, tá? Então esse valor de 265% com certeza ele é bem maior. E no que se refere a uma indicação do que ser feito, Thanos, o principal e o primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência. Com esse boletim de ocorrência, você ali estar passando para a polícia o máximo de informações e de provas que você conseguir. Por exemplo, prints, né, de tela do computador ou de um celular, de conversas, do site, por exemplo, que foi efetuada alguma compra, o máximo que puder. Eu sempre indico para as pessoas é que, caso seja possível,
que seja feita uma ata notarial, que é feito no cartório, que é para comprovar a veracidade dessas imagens, dessas prints. O único problema dessa ata é que ela tem um custo elevado, tá? Ela, em geral, aqui no estado de São Paulo, ela é cobrada em torno de R$500 a primeira folha e em torno de 250 as demais folhas. Então, se nós formos pensar aí 4, 5 print screens, nós vamos ter ali um valor muito alto para a pessoa comprovar. Então, na maioria dos casos, vai ficar até maior do que o valor que efetivamente ela acabou perdendo. Obviamente, uma pessoa com menor poder aquisitivo não vai conseguir ter a ata notarial. Serviria como base, pelo menos, o print da tela? Como é que você recomenda nesse caso? Para as pessoas que não vão conseguir ali, ou nem vai valer a pena a ata notarial, a print ela serve sim. O que acontece é que, por vezes, ela pode ser questionada no futuro por advogados da parte contrária, dizendo se aquilo ali é verídico ou não. Mas se a pessoa tiver ali, fazer todo um cuidado de tirar essas prints, de comprovar passo a passo, sem cortar nada, na maioria dos casos isso é aceito sim pelo Poder Judiciário. Ok. Dr. Leonardo Tieg, muito obrigado por ter participado da nossa entrevista aqui pelo Pan News Cidades. Com certeza suas orientações vão servir para muitas pessoas que já caíram ou podem vir a ser vítimas aí de estelionatários que usam a internet como meio de aplicar seus golpes. Não, muito obrigado, viu, Leonardo? Eu que agradeço, Thanos, o convite, o espaço e fico à disposição para futuras conversas. Grande abraço. Um abraço, tchau, tchau. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.